Aquele excelente dia, já começando a nossa live, mais um dia na Palavra de Deus, que é o dia que a gente começa, né? Já colocando a Palavra do Senhor como alimento vivo. E já estamos aqui no estado de São Paulo, né? Acompanhando um treinamento aqui, onde treinadores, né, estão sendo formados, estão sendo reciclados, né? Estão passando pelo processo de realmente transformar e viver algo poderoso em Deus. Bom dia! Bom dia, Mi, minha companheira. Deus abençoe sua vida. E vamos começar a palavra hoje. Nós vamos ler 2 Samuel, né, 11, onde vem uma parte muito conhecida de Davi, onde ele, pelos olhos, ele deseja Batseba, né? E essa história fala muito sobre vigiar e evitar, para a gente evitar chorar amanhã. Se eu vigio hoje, se eu renuncio hoje, se eu vivo o agir de Deus hoje, amanhã a minha colheita vai ser diferente. Às vezes você olha assim, poxa, mas eu poderia ter feito coisas diferentes, poderia ter vivido coisas diferentes. Sim, poderia, de fato. Mas você tem o hoje, que é o dia mais importante da sua vida para poder fazer diferente, né? Então, o que é que vem falando nesse capítulo? Quando o pecado começa nas pequenas negligências. Sabe aquelas besteirinhas? É aí que o pecado vai entrando. Aquelas coisinhas que ninguém vê, aqueles detalhes que ninguém percebe. Pois é. Esse é o tempo que nós temos que ficar muito atentos, porque a distração nos consome. Nós somos o tempo todo alimentados para ficarmos distraídos, para sairmos do estado de presença e ficarmos somente naquilo que traz um prazer imediato, né? Os anestésicos da alma. Então, quando o pecado começa com as pequenas negligências, grandes quedas quase sempre começam com pequenas concessões. Eu vou deixando aqui, vou deixando ali, por isso que o posicionamento é tão importante. Porque quando eu me posiciono, eu coloco o limite diante das minhas atitudes e das atitudes do outro, né? Então, existe um tempo de guerra, os reis vão e Davi fica em casa. Davi vê Batseba e comete aí o adultério, ele deseja Batseba. E ela era mulher de Urias, né? Era um dos seus guerreiros. Então ele tenta encobrir o pecado e manda Urias à morte. Ele bota Urias na frente de batalha. Mas qual era a intenção do coração de Davi ali? Esse é o problema, sabe? Deus, ele olha a intenção do nosso coração. E ele ali realmente vive uma das histórias que são muito contadas, né? Porque o Senhor, ele tem a misericórdia, Davi se arrepende, mas nós sabemos que naquele momento ele deixou os olhos, né? Que é a janela da alma, eles dominassem, né? Então vamos para a leitura, pedindo nosso amigo Espírito Santo para trazer discernimento e sabedoria, amém? Diz assim: e aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e os seus servos com ele e todo Israel para que destruísse os filhos de Amon e cercasse Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém e aconteceu à hora à tarde que Davi se levantou do seu leito e andava, passeava no terraço, como não queria nada, né? O terraço real, e viu do terraço uma mulher que estava se lavando. E essa mulher muito formosa à vista. E Davi enviou e perguntou àquela mulher e disseram: porventura, não é esta Batseba, filha de Eliam e mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazer. E entrando ela, aí ele se deitou com ele. E já ele tinha se purificado de sua imundície. Então voltou ela para sua casa. A mulher concebeu. Ela ficou com ele e engravidou, né? E enviou fê-lo saber a Davi, disse: pejado estou, grávida estou, né? Sabe que existe essa palavra pejado, interessante, né, a palavra? Então enviou Davi a Joabe, dizendo: envia-me Urias o heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como ficava Joabe e como ficava o povo e como ia a guerra. E depois disso, disse Davi a Urias: desce à tua casa, lava os pés. E saindo Urias da casa real, logo saiu atrás dele iguaria do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real, como todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. E fizeram saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu
de uma jornada, por que não desceste a tua casa? Porque ele não foi lá ver a mulher dele, né? Aí presta atenção nisso aqui, ó. E disse Urias a Davi: a arca, Israel e Judá ficam em tendas, e Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados no campo. Hei de eu entrar na minha casa para comer e beber e deitar com minha mulher? Pela tua vida e pela tua alma não farei tal coisa. Então, assim, ele ficou lá por responsabilidade do cargo, né? E aí ele diz: então disse Davi a Urias: fica ainda hoje e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte: Davi o convidou, e ele comeu e bebeu diante dele, embebedou, e à tarde saiu para deitar na sua cama como servo do Senhor, porém não desceu à sua casa. E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou pôr na mão de Urias. Escreveu uma carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força de peleja, retirai-vos de trás dele, para que seja ferido e morra. Aconteceu que, tendo Joabe observado bem a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes. E saindo o homem da cidade, pelejando em Joabe, caíram do seu povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias o Heteu. Então enviou Joabe e fez saber a Davi todo o sucesso daquela peleja. E deu ordem ao mensageiro dizendo: acabando tu de contar ao rei todo o sucesso dessa peleja, sucedendo o rei em colorize e diga: por que vós chegaste tão perto da cidade a pelejar? Não sabieis vós que havia de atirar no muro? E feriu Abimeleque, filho de Jerubeze, e lançou a mulher sobre ele, o muro, um pedaço, e uma mó corredora, de que morreu Tebes. Porque vos chegaste ao muro, então dirás: também morreu teu servo Urias Teu. Então ele foi trazendo as notícias para Davi. E aí falou que Urias tinha morrido. E foi o mensageiro e entrou e fez Davi saber de tudo para Joabe o enviara. E disse o mensageiro a Davi: na verdade, que mais poderosos foram os homens do que nós que saíram a nós no campo. Porém, nós fomos contra eles até a entrada da porta. Então os flecheiros atiraram os seus servos desde o alto do muro, e morreram alguns dos servos do rei. Também morreu teu servo Urias o Heteu. E disse Davi ao mensageiro: assim dirá Joabe: não pareça isso mal aos teus olhos, pois a espada tanto consome este como aquele. Esforça a tua peleja contra a cidade, derrota. Esforça-o tu assim. Ouvindo, pois, a mulher de Urias, que Urias, seu marido, era morto, lamentou seu senhor. E passado o luto, enviou Davi a recolher em sua casa, e lhe foi a mulher, e ela deu um filho. Porém, essa coisa que Davi fez parecer mal aos olhos do Senhor. E aí Davi achou que tudo de boa, né? Aconteceu aqui, beleza. E aí ele estrategicamente coloca Urias na frente de guerra, Urias morre. Mas aí é que tá. O que acontece aqui? O Senhor, nada fica oculto diante de Deus, né? Nada. Então a gente vai acompanhar aqui o resto dessa história, mas o que a gente já tira de aprendizado para os dias de hoje? Porque, gente, a palavra ela é viva, a palavra ela é alimento, a palavra ela precisa ser realmente lida todos os dias, porque é ela que vai trazer a transformação que nós precisamos. Então, primeiro ponto, negligenciar a responsabilidade abre brechas. Davi estava em casa. E a galera estava onde? Guerreando. Onde é que o rei era para estar? Lá guerreando. Tudo bem que ele poderia ter o descanso, mas foi aquela brecha ali, deles não estar no propósito dele, né? Davi não estava onde deveria estar. Quando nos afastamos do propósito, a tentação se aproxima. Então é quando você sai do seu propósito, você sai da forma como você anda, você sai do que Deus te pediu, você abre brecha. Ah, não, mas eu vou só ali porque é um happy hour. Ah, mas eu vou só ali porque meus amigos me chamaram. Ah, mas vigia, né? Como a gente falou, vigiar hoje é evitar chorar amanhã, né? Vigiar hoje é evitar chorar amanhã. Segundo ponto, o pecado cresce quando tentamos escondê-lo. Davi tenta manipular a situação. O pecado, tudo, sempre se torna mal pesado. E ele vai gerando grandes coisas ali, né? Terceiro, o pecado não tratado endurece o coração. Davi manda matar Urias,
quem não confessa cai cada vez mais fundo. Por isso que a palavra diz, né, que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros. Por quê? Porque aquilo dali quebra, aquilo dali tira, né, a legalidade do inimigo sobre aquilo dali. E conhecereis a verdade vos libertará. Ou seja, nós devemos conhecer as nossas verdades, aquilo que realmente nós devemos trazer para Deus, né? Então declare hoje comigo: eu escolho a santidade. Eu escolho a santidade, eu escolho a santidade. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E que o Senhor Ele possa te dar realmente sabedoria de quanto você se retirar, de quanto você avançar, de quanto você entender que muitas vezes não é para você estar, né? Tem ambientes e ambientes. Nós devemos ter sabedoria onde nós devemos estar. Amém? Que Deus te abençoe, que a graça dele esteja sobre ti. Todas as nossas lives você encontra no Spotify e no YouTube. É só acessar o link aí na bio. E você também pode estar aqui assistindo todos os dias. Essa semana a gente vai estar nesse horário mais cedinho, tá bom? Fique com Jesus, que Deus te abençoe.